queremos ficar muito juntos. Na divisão, as coisas se revelam e se tornam também mais claras. Foi isso que eu entendi. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Outubro de 2025, dia 18. Eu vou para o Antigo Testamento, Gênesis, como eu amo, né? Voltar ao Éden, criação, para que eu possa entender um pouquinho mais. Eu estava lendo aqui com a minha filha a Bíblia para crianças, aí eu pensei, não, vamos para a Bíblia mesmo, E aí que eu fui lendo um áudio aí que eu editei para vocês e lancei um vídeo, fala da divisão, né? Eu gravei esse áudio dia 11 de outubro, hoje dia 18, tem uma semana exatamente. Que Deus estava falando muito sobre divisão comigo. E hoje eu não ouvi de novo o áudio, né? Não sei se é exatamente isso, né? Mas hoje ele mostrou que a divisão nem sempre é ruim, como as pessoas colocam essa carga negativa, né? E ele me mostrou que a divisão, ela é reveladora. Ela revela muitas vezes algo que estava ali, sabe, escondido e que é bom. E eu achei isso aqui em Gênesis. Vou ler para vocês. Ele, conforme ele vai criando, ele vai dividindo as coisas. E nesse dividir, as coisas elas vão se tornando mais claras e mais específicas, você vai entendendo. E eu entendo que quando você passa de um ano para o outro, quando você faz aniversário, você divide, né, de um ano para o outro. Por exemplo, estou com 44 anos. Quando eu fizer 45, vai se dividir, né? O 44 fica para trás e aí começa 45. Quando eu passo de 2025 para 2026, também é uma divisão. 2025 se divide de 2026, né? Quando você se forma e começa, sei lá, uma outra faculdade, um outro curso, é mais uma divisão. As coisas vão ficando mais claras conforme você divide, passa para um outro setor na empresa. Mesmo que você estivesse no momento de alegria e passa para um momento de tristeza, que é um momento de divisão, alguma coisa fica mais nítido para você, né? E se você passa de um momento de tristeza para um momento de alegria também, é claro, nem sempre é Deus que gerencia as coisas, né? Eu estava montando um áudio agorinha e eu começo o áudio dizendo que é muito melhor quando Deus escolhe. E aí eu montei todo o vídeo nessa premissa de que Deus escolheu. Só que na verdade eu estava contando uma história real que minha mãe me contou, né? De quando Deus não escolheu, né? E em que a história há uma divisão, quer dizer, há uma mudança na história de um homem que não veio da escolha de Deus. Então, por isso as coisas elas se revelam no secreto e não aparecem. Quer dizer, ele não percebe. E aí toda mudança ela é interna que vai meio que comendo ele por dentro, né? Criando vícios e degradando esse homem. Agora isso aqui não. Quer ver? Vou ler para vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa. Eu sou cristã, neurodivergente, uma pensadora. E sou também contadora de histórias.
Ó. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Quer dizer, era tudo uma coisa só, tudo água. E o Espírito de Deus se movia, só escuro, uma coisa só. Aí o que ele faz? Ó, que haja luz. A luz começou a existir. No momento que a luz começa a existir, ela veio para dividir. Ela veio para dividir o quê? Deixar as coisas, separadas. E aí ele faz o dia e a noite. Então as coisas se dividem. Entendeu? Nem tudo é ruim na divisão. É uma divisão boa. E aí, por exemplo, uma pessoa que não sabe sobre isso, né? Olha como Deus faz tudo perfeito. Os animais, você não precisa dizer para eles, ó, é tempo de você descansar. Eles sabem o horário de tudo. Eles não têm relógio, não têm celular, nem o tipo de relógio. Nem analógico, digital, enfim. Né? Eles têm um relógio biológico, que muitas vezes a gente deixa de escutar o nosso relógio biológico, né? E aí o desequilíbrio ele acontece. Você não sabe a hora de parar de trabalhar, você não sabe a hora de ir dormir, de buscar silêncio, a hora de se alimentar, a hora de não se alimentar, a hora de se exercitar, a hora de parar. Então, essas divisões são importantes. Aí, ó, então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Foi a hora que Deus falou comigo, quando eu li isso aqui. Aí, divisão. Deus está falando muito essa palavra. Uau! E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Não entendi. Bom, então divisão não é de todo ruim, né? Olha que Deus criando divisão. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. Ó, segunda divisão já, porque a primeira ele separou dia e noite. E aí criou o céu e a terra. Ó, a noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte. Olha, está criando outra divisão, né? Porque então era tudo mar. E aí ele fala, não, vou dividir de novo isso aqui. Porque ele quer que a terra seca apareça. Peraí, me perdi um pouco. Ah, tá. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. Aí nesse momento eu entendi o quê? A fim de que apareça a terra seca, quer dizer, a terra seca ela já estava ali. A divisão, ela só vai dar espaço para que essa coisa boa apareça. Entendeu? Então nem sempre a divisão ela vai dar margem para algo ruim, mas às vezes ela vai dar espaço para que alguém, para que uma capacidade sua, para que um sentimento que estava ali guardado apareça. E isso é bom. Quer dizer, essa terra seca tinha que aparecer, né? Que ela ia ser importante porque depois ele vai criar o que? Os animais terrestres. E também tem os animais que vivem um pouco na terra, um pouco na água. E também tem nós, né? Então essa divisão, olha lá no começo já é importante. E essa terra seca já estava ali aguardando. Eu sei que uma hora eu teria oportunidade de aparecer, né? Há pessoas que precisam também de uma oportunidade. Então as coisas se dividem ou passa de um ano para o outro e tcharam, aparece, mas já estava ali. Eu entendo, muitas coisas já estavam ali, sabe? E aí ele cria
os mares, né? Essa terra seca aparece. E aí depois ele vai o quê? Dar ordem para que se produza todo tipo de vegetais, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Então essa terra seca, né? Ela estava esperando a oportunidade para que ela aparecesse e fosse a mãe das plantas, né? A terra ela é muito chamada de mãe, né? Porque ela se doa, ela se dá, ela se abre, ela abre os braços, ela recebe, né, a semente, ela, enfim, recepciona essa semente. E ela ensina a semente a se doar também, né? Para que as coisas continuem, enfim. E aí, eu tenho falado, e Deus está falando agora comigo, muito sobre que eu sou a favor da vida, né, contra o aborto. E aí eu vejo assim, a terra é mãe, a semente é mãe. E todas elas entendem que de alguma forma elas se doam, elas ficam como passado, e os frutos são sempre, né, o futuro. Aí eu entendi que Deus cria as coisas sempre para a plenitude. Eu tive um estado de quase morte, que eu estive em uma nuvem. E se tem uma palavra que eu consigo definir aquele lugar é plenitude. Porque plenitude significa tudo. Tudo de bom reunido em uma coisa só. Né? O que é diferente da situação aqui da Terra. A situação aqui da Terra são divisões, então cada hora está passando por um sentimento diferente. E a gente tem amor, por exemplo. Às vezes eu gosto de usar a palavra amores, né? Que são. A gente tem vários tipos de amores aqui na Terra. Tem amor pelo filho, amor pela esposa, amor pelo marido, amor pelo colega de trabalho, amor pelo irmão da igreja, amor pelo cachorro, amor por nós mesmos, né? Amor próprio, amor pelo avô, pela avó, amor pelo próximo, amor por alguém que está sofrendo e você ama aquela pessoa, não queria que aquela pessoa sofresse, enfim, né? Só que nessa nuvem, eu sinto assim, que era meio que isso, que é lá do início que ele fala que era tudo uma coisa só, o mar profundo e o Espírito de Deus se movia nessa nuvem, só que em vez de ser escuro, era tudo claro, sabe? Eu sentia assim, mas eu sentia assim, como se fosse isso, esse mar. Imerso, mas para mim era mais semelhante à nuvem, mas era isso, tudo junto, ao mesmo tempo, sei lá, uma coisa só, né? Tudo bom, maravilhoso, mas aqui não. Só que aqui tem a parte ruim também, claro, né? Mas lá, aqui as coisas se dividem. Quando elas vão se dividindo, conforme a gente cresce, e eu entendo que a gente tem um plano. A gente vem com um plano e conforme a gente cresce, parece que as coisas elas vão se dividindo. E nesse dividir, as coisas vão se revelando. Essa terra que ela se revela, e vai aparecendo. E aí, eu entendo o seguinte, parece que a gente nasce meio cego, a gente não sabe para onde está indo, né? E aí, a água vai se dividindo. Deus fala assim, você vai crescendo e a água ela vai retrocedendo, e aí vai aparecendo em você o que está debaixo, o que há de ser revelado, o que está escrito, que é esse plano. Então a terra seca ela vai aparecendo, que é a mãe da sua vida, que é a matriz. É isso, o plano. Tem uma matriz, tem alguma coisa que gerencia e que é silencioso, que é insondável, que só Deus sabe. É claro que eu acho que o plano ele pode ser alterado, mas é como uma rota de navegador que, se você
faz algo errado, ela vai tentar te redirecionar de diversas maneiras, sabe? Através de sinais, de sons, de pessoas, ou você pode ficar doente, enfim, de diversas maneiras, né? Para cada um, uma coisa diferente. É claro que eu acho que, e aí, esse plano só acaba quando você cumpriu mesmo, né? E aí acaba com a morte, é claro, né? Que é a divisão final, né? Que é uma divisão também, a divisão das pessoas que estão aqui, mas que na verdade aí você aparece outra terra seca, que seria o céu, né? Para quem vai para o céu, né? Ou uma terra barroso, né? De barro, que é para quem vai para o inferno. Porque o inferno é isso, barro, lama. E nem sempre é lama molhada, às vezes é uma lama seca. Então, outra coisa, eu queria falar sobre padrão. Eu sou vegana desde dezembro, tem pouco tempo, ainda tô tentando adaptar, né? É muito caro ser vegano, enfim, aqui no Brasil é difícil, mas a questão da dificuldade é a mistura nos produtos, né? Não é caro assim de você comprar os legumes, frutas, assim. O problema é quando você quer um produto que é embalado. Aí é difícil, entendeu? Porque a maioria tem muita mistura, né? Mas eu queria falar sobre padrão porque a maioria das pessoas não são veganas, né? Então, o discurso geralmente é esse: você vai ficar fraco, foi isso que eu ouvi quando eu me tornei vegetariana, você vai ficar doente, você vai acontecer isso com você. Então, assim, as piores coisas, né? Aí, hoje, Deus estava falando comigo e eu falando com Deus sobre a questão do padrão. Daí eu pensei assim, bom, eu acho que Deus errou então, né? Quando Ele me criou, quando Ele criou o mundo, Ele errou. Alguma coisa aconteceu que Ele errou. Porque assim, como que Ele vai criar um padrão vegano, porque é o que está na criação, é o padrão vegano. Sendo que, se eu seguir esse padrão, eu vou ficar doente. Ou vou ficar fraca, entendeu? Então, assim, para quem não acredita em Deus, até tudo bem. Mas, para quem acredita, eu penso assim, como que esse padrão foi errado? Né? E aí, eu parto para o seguinte. Aí, Deus cria esse padrão alimentar, né? Que ele fala que o homem só coma frutos, né? Só o que era de plantas. E aí eu entendo que quando ele fala isso, por quê? Porque ele capacitou as plantas para nos suprir de tudo que a gente possa precisar. Tudo, qualquer coisa que a gente precise. As plantas estão aí para isso. Eu as capacitei para que vocês comam delas. Se vocês forem produzir qualquer coisa, as plantas. As plantas, os frutos, as fibras, né? E aí Deus também cria o padrão de relacionamento familiar, desde o homem e a mulher até ter os filhos. E mais para frente vocês vão ver que o ser humano ele não só muda o padrão alimentar para carnívoro, como ele muda também o padrão de relacionamento. Então os homens começam a ter muitas mulheres. Poderia ser o contrário também, né? Poderia ser, talvez um dia seja no futuro, né? Poderia ser que o homem tivesse só uma mulher, mas a mulher tivesse muitos homens. Mas enfim, o padrão é mudado, né? E aí eu penso sobre isso, né?
Ah, tá. Eu tava vendo as espécies que são fiéis uma à outra, né? Que são monogâmicas. A maioria são de pássaros, mas também tem os que não são pássaros. E daí tem a monogamia que ela é social, quer dizer, o casal ele cuida um do outro, mas eles não são fiéis. Então é tipo um casamento aberto. Eles se cuidam, mas eles têm relações esporádicas com outros parceiros, né? E também tem aqueles que são... Ah, que lindo, filha. Que são monogâmicos e são extremamente fiéis, né? Só se relacionam realmente um com o outro, até quando um morre, o outro para de comer e já morre em seguida. São poucas as espécies, parece que é em torno de 5%. E aí, uma das coisas que ali no vídeo que eu vi explica, de ecologia, é que geralmente a monogamia, ela é como se ela fosse criada pela necessidade do ambiente, entende? E pensando nisso, eu sei que nós somos animais, nós não somos, por exemplo, nós não somos robôs, nós não somos uma coisa e também não somos, a meu ver, não somos extraterrestres, né? Então nós somos animais. Houve uma criação nossa, né? Como animais, como outros, né? Deus formou os animais também e nos formou também. Por mais que a gente tente negar isso, é inegável, né? Nós somos animais. E eu entendo que nós temos instintos. E esses instintos não são ruins como muitas pessoas dizem, né? São leis naturais que... Mas... esses instintos naturais são como essa terra seca que ela aparece, enfim. E conforme tem as divisões e a gente vai seguindo a nossa vida e o tempo vai passando e essa terra seca ela vai aparecendo. Eu entendo que as outras espécies elas sabem exatamente o que fazer, elas sabem o que comer, o que não comer, né? Porque elas seguem essa lei interna. E essas divisões que acontecem com o tempo, agora, elas não precisam de um texto, de um roteiro, de uma receita do que fazer. Elas sabem exatamente e dá certo para elas. Né? Até as espécies que elas têm muito contato conosco, elas ficam... como as abelhas, exatamente. Eu estava vendo sobre as abelhas, que está em perigo de extinção, né, ou de diminuição, e conforme elas respiram agrotóxico das plantas, elas ficam loucas. E de um tempo para cá eu entendi que a sociedade é um cativeiro maior, com os cativeirinhos dentro. E que nós estamos em uma espécie de loucura coletiva. Aquilo que a gente chama de racional é uma loucura coletiva. Eu comecei a entender de um tempo para cá, por exemplo, que aquele filme Planeta dos Macacos não é sobre os macacos, é sobre nós. Nós somos os macacos. Então, aquele filme mostra o que nós nos tornamos. Macacos falantes, né? E daí, naquele filme, por exemplo,
os seres humanos, eles são enjaulados e eles não falam, né? E é mais ou menos o que a gente faz com as outras espécies e como elas se sentem diante de nós. Elas se sentem oprimidas, elas têm medo de nós e nós ficamos com um olhar de vidro, que para mim é a perda da pureza, a perda da sensibilidade, que foi... Porque assim, quando você ganha alguma coisa, um poder, alguma coisa fica para trás. Então, assim, quando nós ganhamos a fala, a inteligência, alguma coisa foi suprimida. E essa supressão é da sensibilidade e da pureza. E Jesus disse: só vai entrar no céu aquele que for semelhante a uma criança. Só que hoje eu estava falando com Deus, fui postar um vídeo e me veio a expressão instinto sobrenatural. E aí, enfim, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Instinto sobrenatural. Além do instinto natural, também tem um instinto sobrenatural. E eu entendi que lá no Éden era muito diferente do que é hoje. Eu entendi assim que a gente sabia o que comer, sabe? Eu estava pensando, por exemplo, plantas venenosas, né? Porque eu estava vendo um vídeo como que era, né? Quando os nossos ancestrais, né? De outras espécies até chegar ao Homo sapiens, como que eles iam sabendo que a planta era venenosa quando não era? E eu sei que as outras espécies, elas sabem exatamente. Deixa ali, a mamãe vai guardar assim. O que comer, o que não comer, o que fazer, quando procriar, quando não procriar, enfim. E aí eu fico pensando nos nossos diversos manuais, leis, teorias. E engraçado, com tudo isso, ainda nós conseguimos ser a espécie mais estúpida de todas. Né? Porque assim, não conheço uma espécie que tenha acabado com tantas espécies como a nossa e que faça tantas coisas horríveis, né, como nós. Então, agora, eu penso que lá no Éden nós tínhamos uma capacidade maior, que ainda não sei exatamente o que eu acho que a gente não falava, né? Então, eu acho que nós éramos extremamente puros como crianças, como Jesus disse. E como diz do Messias, eu acho que nós não tínhamos beleza. Nós éramos o oposto, né, de Lúcifer. E não éramos simpáticos, né? Então, eu identifico muito a maneira como Deus nos criou, semelhante com o que fala do Messias, ungidos, como crianças, puros, desprovidos de beleza, não simpáticos. Porque para mim, Deus estava bastante frustrado com Lúcifer, né? Por ele ser tão lindo, um anjo tão lindo, tão poderoso, tão inteligente. Então, quando ele vai criar a Terra, não sei se é a Terra, o Éden, e nos fazer, para mim, ele tinha a intenção de fazer o oposto, né? De fazer um ser que priorizasse a pureza em vez da força. Aí eu vou ler uma passagem aqui e vou dizer algo para vocês. Isaías 3:12. Crianças governam o meu povo. É a passagem que Deus deu. Agora, o poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês, estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa, Ele está pronto para julgar o seu povo. Foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando.
Aqui ele fala o quê? Que as crianças estão governando e o poder está nas mãos das mulheres. Isso aqui para mim só pode ser uma ironia, porque nós sabemos que a mulher ela não governa e nunca governou o mundo, né? Até hoje a mulher está tentando fazer alguma coisa e tem muita dificuldade, né? Então, sim, a mulher ela sempre sofreu, isso está lá no Éden, né? Que é uma das maldições que o homem sempre faria ela sofrer. Que fala de misoginia, é isso mesmo. E as crianças também sempre sofreram, né? Até hoje sofrem. E é claro que bom, eu não sou feminista, mas também eu não gosto de ser hipócrita, então assim, eu não posso negar a história, entendeu? As coisas que realmente aconteceram. E aí quando eu digo do Éden, aí no Éden, para mim, era uma coisa muito simples. Eu vejo que o amor, a felicidade, a paz são coisas muito simples. Eu vejo que a maldade, ela é requintada, ela é bem complexa, ela é bem, sabe? É que eu vejo agora Jesus dizendo, ai, vocês vêm pra cima de mim cheio de armas? Eu tava no meio de vocês o tempo inteiro, pra que isso? Eu vejo que Deus ele é simples, o amor é simples, as coisas se resolvem, sabe? E o ser humano não, ele dá voltas, ele não resolve nada, sabe? Porque na verdade ele não tem intuito de resolver. Sabe a pessoa que você vai conversar com ela, em vez de ela falar exatamente o que a pessoa dá voltas e não resolve nada? Exatamente assim. Só que eu vejo que Deus ele sempre fica esperando e as pessoas elas precisam se arrepender por si só, entendeu? E eu vejo isso muito no ser humano, que dá muitas voltas e eu vejo que as outras espécies, elas mantêm o nível de pureza delas. Elas não são, claro, é como se Adão e Eva morderam do fruto e obtiveram o que? O conhecimento do bem e do mal, que faz com que nós tenhamos a fala. Por que os outros não falam? Bom, eles não morderam desse fruto. Se eles tivessem mordido, acho que eles falariam. Eu entendo assim. E algumas divisões ruins foram feitas, né? Como a cadeia alimentar, violência, divisões como pobre, rico, e nem toda divisão é ruim, né? Por exemplo, Deus cria divisão entre homem e mulher, mas ele não cria a maldição, né? A maldição ela vem como consequência. Mas eu acho, quer ver, por exemplo, eu acho que Deus, ele sempre reconduz, sabe? Para mim, mesmo as pessoas que vão para o inferno, de alguma forma, depois elas são reconduzidas. Não para irem para o céu, né? Talvez para voltarem para a terra, para terem uma nova oportunidade. Mas, quer ver, Deus tem mostrado, por exemplo, o estupro, né? Então, o aborto, ele é muito pregado como consequência uma maneira de se resolver o estupro. E não, né? Para mim, quando vem uma criança fruto de estupro, é a maneira como Deus reconduziu esse navegador, né? Então, a gente tem que ficar atento que Deus sempre traz divisões, mas essas divisões de passagem, sabe? Aparece uma terra, tá aparecendo alguma coisa,
alguma coisa diferente e que nem sempre pode ser ruim, às vezes pode ser bom, né? Pode ser a maneira como Deus está reconduzindo as coisas para sarar, para sanar. E eu vejo assim as outras espécies, elas com bem menos bagagem, bem menos coisas, mas elas se resolvem, elas não conseguem protelar as coisas, o relógio biológico, por exemplo, elas não conseguem. E tudo que elas têm que fazer, elas fazem. Elas têm menos livre-arbítrio, ou não têm livre-arbítrio, tem pouco, uma margem pouca. E eu entendo o livre-arbítrio como fruto da queda, que traz substituição, pecado. E a substituição também é um tipo de pecado, né? Mesmo a substituição alimentar do padrão, por exemplo, você consumir muitos alimentos de origem animal, colesterol, vários problemas, né, que dá. E a criança é aquele ser que não tem livre-arbítrio. Então, eu acho que nós fomos feitos mesmo, Jesus está certo, para sermos como crianças. E a criança tem pouco discernimento das coisas. Eu não sei que quando eu tive acesso ao céu, se realmente eu era muito inteligente, eu acho que não. Ou que eu era como uma criança que não fazia ideia de nada, eu só desfrutava daquilo. Eu acho que é mais isso. Engraçado, né? Percebi que a minha filha tem medo do escuro e aí pensei o seguinte, né? Continuando um pouco o assunto sobre o Éden, que lá no início era pura escuridão e Deus, ele estava na escuridão, né? Ele estava naquele mar profundo. Ou seja, a presença divina não é sobre luz ou escuridão, tanto que Lúcifer significa luz. Aí, quando eu falei para vocês da loucura coletiva, eu acredito que as outras espécies, elas participam de certo modo. Sabe quando você tá numa casa, alguém faz algo e você não sabe, você tá no teu quarto e isso te afeta? Qualquer coisa, não sei, alguma coisa que essa pessoa faça e você é afetado mesmo não tendo culpa, então as outras espécies mais ou menos assim. E aí eu entendo, por exemplo, cadeia alimentar, divisão, né, dos predadores e os herbívoros. Eu comecei a pensar o seguinte, através da observação do panda. O panda, ele era tão carnívoro quanto qualquer outro urso. Como o urso pardo, o urso polar. Então ele comia muita carne, né? E ele se tornou vegetariano. Daí eu pensei, tá, mas e as necessidades nutricionais que dizem? Não é isso que porque assim, os nutricionistas, eles também se dividem, né? Entre nutricionistas que defendem o veganismo e os outros que defendem queria dizer carnificina, sei lá, desculpa, que defendem o consumo da carne e o consumo do leite, ovos, enfim, produtos de origem animal, né? E eu penso, né? E as necessidades nutricionais desse panda? E aí eu entendo que para que Deus não se diga que Deus errou quando ele disse o que ele disse lá no Éden, que todos são veganos, não só o ser humano, mas todos, inclusive a onça é vegana, o urso pardo é vegano, o urso polar é vegano, todos são veganos, não só o ursinho panda, mas todos. Ou Deus errou, bom, se Deus não errou, ou ele mudou, será que ele mudou? Em que parte que Deus muda a estrutura dos corpos? Aí eu entendo que não.
Eu entendo que é uma ilusão, é como se fosse uma loucura mesmo que vem dessa maldição. Então que em algum momento as espécies podem ir com o tempo. Imagina que não seja só o panda que vira vegetariano. De repente a onça vira vegetariana, de repente o leão e de repente todos, né? Como, não sei se é Isaías que ele fala. Então assim, é como se houvesse um despertar. Então não é uma necessidade do corpo, é uma ilusão, é a loucura. Uma ilusão, eu penso que eu preciso. E logo, por pensar que eu preciso, eu realmente preciso. Sabe aquilo que você... Nossa, parece que se eu não comer carne, parece que eu me sinto fraco. Né? Que as pessoas falam. E é uma ilusão. Sendo que as plantas, elas dão muito mais energia do que a carne. Daí, uma das coisas que eu lembro que a gente estuda na escola é exatamente isso. A planta, ela tem muita energia e conforme você vai caminhando até chegar na carne, o nível de energia diminui. Agora eu não lembro exatamente o nome, mas é exatamente que fala isso sobre a energia. Porque justamente as plantas, elas são criadas para serem um único alimento. Por isso que elas têm muita energia. E aí, a meu ver, também elas têm muita energia porque elas são os primeiros seres a serem criados. São as plantas, então são mais antigos, são os mais sábios. Então eu acho que depois do pecado, nós temos a ilusão de que precisamos comer carne. Assim como a maldade, né? Por exemplo, quando teve a escravidão aqui no Brasil, o que os senhores acharam quando a Inglaterra pressionou o Brasil a abolir a escravatura? Eles acharam que eles iam falir, a gente não vai suportar, né? Como que eu vou produzir sem escravos? Então, isso é uma ilusão. Então, a maldade, muitas pessoas pensam que a maldade é uma certa necessidade, entendeu? Por exemplo, se tinha muito medo de dar direito às mulheres, de voto, de direito de fala. Paulo fala bastante sobre isso, né? Ele tem medo da mulher falando na igreja, ele tem medo da mulher fazendo isso, aquilo. Entende? Então, sim, as guerras, a violência, muitas vezes é visto tão, se eu não usar desse recurso, né, vai me faltar. E não é assim. Então é uma ilusão. Eu comecei também a ver que Deus, ele é atemporal. Observando Jesus, ele é atemporal. E as pessoas entendem que tudo foi necessário, né? Que a violência foi necessária, enfim, tudo que a história do planeta passou foi necessário. Eu entendo que não. Deus tem me falado assim, o seguinte: leve o tempo que levar, enquanto eles acharem necessário isso, aquilo realmente será necessário. Sabe uma ilusão? Não precisa levar tanto tempo. Poderia, isso que eu entendo, poderia ter sido antes. Para muita coisa a gente poderia ter aprendido bem antes. Não precisava doer tanto, não precisava levar tanto tempo. Aí
eu não sei, eu tenho pensado um pouco diferente, por exemplo, né, da questão de redenção do planeta, da volta de Jesus. Eu penso que, por exemplo, a gente poderia ter 1000 anos de história e poderia talvez já ter aprendido, né? Eu acho que quando a gente comeu o fruto do bem e do mal e a gente foi expulso, eu acho que não era para ser muito tempo. Eu acho que era para ser rápido, tipo um deserto, né? Quando a gente sai do Egito e passa 40 anos lá, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que Deus esperava. Sabe quando você vê uma criança fazendo algo errado, você dá um castigo, mas você espera e o seu sonho é que a criança saia do castigo? Para mim, esse é o planeta Terra, um lugar de castigo. É o que Deus está mostrando agora. Mas você fica observando aquela criança e você deseja mais do que a criança saia do castigo? Só que já são quantos milhões de anos que o ser humano existe? Eu não sei exatamente. 5 milhões de anos? Ou menos. Enfim, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu sei que tem muito tempo, né? Então eu entendo o seguinte, que eu acho que a criança não melhorou, né, no comportamento, a ponto de não, já pode sair do castigo. E aí eu penso nisso. Penso que poderia, tipo assim, nós fomos expulsos, Deus gostaria que nós ficássemos pouco tempo, só que quando a gente é expulso, por a gente ter comido do fruto do bem e do mal, a gente entra num novo processo de viver, que é aquilo que essa nova mente, um novo cérebro, ele nos conduz. Não mais, no Éden tinha um instinto sobrenatural, mais que natural. Aqui não, a gente tem só o natural. Para mim, no Éden, nós tínhamos alguma coisa a mais que nos gerenciava, que a gente não tem acesso aqui, mas a gente só tinha acesso a isso por causa da pureza. Talvez fosse semelhante. Toda pessoa que tem um estado de quase morte fala sobre isso, sobre algum conhecimento, alguma coisa, sabe, que a pessoa não tem ideia, que acha que é maravilhoso. Eu acho que isso. Só que eu acho que isso só tem acesso com o fator pureza que nós perdemos. Quem tem poder e não tem pureza é Lúcifer. Quem vai para o céu tem que ter pureza e aí tem acesso a algum tipo de poder, que é justamente o poder do amor. Você entende? Essa é a diferença. Não é exatamente luz ou escuridão, porque senão, às vezes eu penso sobre isso, porque o nome Lúcifer significa luz, né? Mas, no entanto, ele é tão cheio de luz e ele só iluminava ele, né? Não iluminava o outro, né? Luz para ele, escuridão para os outros. E aí eu penso, por exemplo, né? Eu estava pensando nos dinossauros agora, que é uma coisa que não tem na Bíblia. E que tem, por exemplo, o T-Rex, o Tiranossauro Rex, minha filha gosta bastante, ele era muito carnívoro, né?
única expressão que tem ali em Gênesis é os gigantes, né? Mas eu acho que aqueles gigantes ali não são os dinossauros, né? Mas ainda assim eu penso que essa vontade de comer carne, mesmo deles, possa ser uma ilusão, assim como do panda, né? Então, o panda, ele morreu, ele foi extinto? Não, ele tá aí, ele tá muito bem. Né? Ele é símbolo de paz, né? Calmo, tranquilo, vegetariano, tá tudo bem comigo. Tô bem, muito bem, obrigado. Então, eu acho que por exemplo, depois que eu comecei a estudar mais a Bíblia, a ler, muitas coisas ali, em guerras, né, conquista de povos, eu comecei a ver como coisas que não eram necessárias, entendeu? Justamente por fazer um comparativo com Jesus. Por isso que geralmente eu me desgosto de quase todos os personagens bíblicos, menos de Jesus. Justamente pela atemporalidade de Jesus, a atemporalidade de Deus, né? E para mim, o Éden, ele é atemporal, por mais que ele seja o quê? Extremamente utópico. Mas, para todo mundo que teve uma experiência de quase morte, o céu é utópico, mas é extremamente real. Todo mundo que teve uma experiência de quase morte pode dizer, nossa, não era um sonho. É real e é utópico. É um instinto sobrenatural, é alguma coisa que você não sabe. Então você não mergulha um dedinho, você é mergulhado inteiro naquilo. Em alguma espécie de conhecimento, alguma coisa que você tem a impressão que você já sabe, você já sabia, né? Então aquilo já estava em você. Acontece essa divisão, né? A água, ela dá espaço e a terra se mostra. Então, a gente tem a impressão, por exemplo, quem teve um estado de quase morte, que aqui a gente vive na ilusão, lá é a verdade. Aqui é oculto. Aqui, se for falar essa palavra, eu tenho pensado muito nessa palavra, ocultismo. Tudo aqui é oculto. A impressão que lá é manifesto. É isso que eu comecei a ver. Que tanto o céu e o inferno são dois manifestos, e no meio está a terra, o que é extremamente oculto, tudo oculto, tanto bem quanto mal, você não sabe quem é quem, é o que Jesus falou. Você não sabe quem é joio, você não sabe quem é trigo. Nem você mesmo sabe exatamente quem é você, da sua força, da sua capacidade, daquilo que se esconde em você, e que nas divisões, essas divisões são o quê? São como cada ano que se passa, a Terra, o seu plano, ele vai se mostrando mais. Nossa, nem eu me conhecia, nem eu sabia do que eu era capaz, nem eu sabia, sei lá, de algum recurso que você tem aí dentro, algum poder que Deus te deu, dons, né, tantas coisas que Deus dá. E então eu acho que é isso. É assim que eu penso que aqui, eu sempre pensei, se Deus nos expulsou do Jardim do Éden, então aqui não é o Jardim do Éden, aqui é o lugar de castigo. Fomos expulsos para cá, então aqui é o lugar do castigo. Então tem um Éden. Eu tive um sonho, né, que eu sobrevoei um lugar, e esses sonhos que eu tenho, eles
eu sei que não é um sonho comum, porque o meu olhar, ele vê de diversos ângulos, não é como um sonho comum, como se eu estivesse aqui em primeira pessoa, tipo um RPG, né? Eu não consigo, por exemplo, eu tô aqui no meu corpo, eu tô olhando pra frente, tô vendo a parede ali da cozinha. Eu não consigo, ao mesmo tempo, ter um olhar aqui de cima do teto, um olhar como se eu estivesse ali ao lado da minha filha, em pé do lado dela, tipo de vários ângulos. Não consigo fazer isso, mas em alguns sonhos que eu tenho é assim. Eu tenho um olhar que ele flutua. Eu me vejo eu tenho um olhar em primeira pessoa e tenho um olhar em terceira pessoa também. Então eu me vejo de fora. Assim como, por exemplo, minha filha me vê de fora, eu também me vejo de dentro de mim e de fora de mim. E nesse sonho eu estive em um lugar que era muito lindo, inclusive estava frio, era Natal e não sentia frio, né? Era só sensação gostosa de frio, neve nas montanhas. E eu tive essa sensação de Éden lá, essa sensação de paz. E as coisas eram divididas, não era como a nuvem, na qual era como esse mar profundo, né, com a presença de Deus. Não, as coisas eram divididas, então tinha um corpo, tinha um lugar, tinha as plantas, tinha as pessoas, só não tinha a parte da presença maligna, sabe, que divide as coisas em boas e más. Essa parte não tinha, né? Então, tanto que eu entendi que fruto do conhecimento do bem e do mal é o acesso ao mal. Porque até então, nós já tínhamos acesso ao bem. Nós éramos como crianças. E depois que a gente come do fruto, nós nos tornamos adultos. O que é o adulto? Ele sabe planejar o bem e o mal, a criança não. A criança, ela não sabe planejar o mal, né? Não sabe enganar, sabe? Não sabe... É muito pura, muito... Enfim. E aí, só que, pra mim, ali no início, quando a gente peca, a gente se esconde. Então, a gente tenta esconder alguma coisa, mas ainda tem uma semelhança com criança, do tipo assim... Sabe quando você pega a criança fazendo algo errado e a criança põe a mãozinha nas costas? Eu acho que a gente era meio assim. Só que com o tempo a gente foi se tornando bom, né? Em conseguir fazer o mal e esconder. Então eu acho que com o tempo a gente foi se aprimorando nisso, né? E, por exemplo, eu tenho pensado, bom, nós temos a lei, nós temos o direito e é isso que protege a terra do mal. Não, porque a lei mesmo, por exemplo, a lei do apedrejamento, era justamente aquilo que era cruel, né? Por exemplo, quantas leis, né, injustas. Então, a lei, ela não... A lei, a teoria, o conhecimento por si só não garante que não haja maldade, né? E aí eu sinto como se a gente se esforçasse e estivesse sempre cansado. Porque no final a gente descobre que não é a racionalidade, não é a letra, não é a palavra, não é a teoria, não é o raciocínio que nos liberta do mal. Não é. Não é. E talvez, por que a gente descobre isso? Porque não era assim que a gente vivia no Éden, né? A gente não tinha esse acesso.
Foi esse acesso que fez com que a gente perdesse o brilho nos olhos, a sensibilidade, e a gente tivesse acesso a um poder que nos destruiria, né? Que é o conhecimento. Então você vê que ao longo do tempo, esse lugar de castigo, ele vai ficando pior a cada dia, né? Alguma coisa melhora, mas é como se a gente fosse ainda estivesse comendo o fruto. A gente nunca parou de comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. A gente ainda está comendo. Eu acho que a gente ainda está comendo, sabe? E eu acho que esse lugar de castigo, ele ainda está se metamorfoseando, né? E aí a impressão que dá é que a gente vai ficando cada dia mais distante de quem nós fomos um dia lá no Éden, né? E aí eu entendi de um tempo pra cá é que se a gente se encontrasse com a gente mesmo lá no Éden, a gente não ia gostar do que a gente veria, sabe? Porque eram seres, talvez fossem seres pequenos, seres que a nosso ver nos pareceria o que? Seres com algum tipo de deficiência mental, entendeu? Mas que, apesar de que eu acho que eles não falavam, que eles eram assim seres mais simples, mas eles tinham mais acesso a Deus e mais respeito também. Eu vejo assim a questão do respeito pelo outro, respeito por eles mesmos, e não tinha essa ansiedade que nós temos. Então eles eram mais plenos, mais felizes, um pouco semelhantes com as outras espécies. Quando você olha os passarinhos, você vê assim, né, que eles, até Jesus fala sobre isso, por que os passarinhos não têm ansiedade? Então acho que a gente era assim também, a gente não tinha ansiedade, era tudo muito lento, tudo muito calmo, sabe, tudo muito tranquilo, sabe? E eu acho que se a gente se olhasse daquela maneira, a gente ia falar assim, ai, vai fazer alguma coisa, sei lá, nossa, por que você é tão lento, você não pensa isso e aquilo? Eu acho que a gente ia se achar assim meio bobão, sabe? Muito infantil, eu acho isso. E todo mundo que teve acesso ao céu teve essa impressão de lentidão, sabe? E também que as coisas não se processam como aqui na Terra. Aqui na Terra a gente ainda tem um livre-arbítrio, a gente escolhe, lá no céu não. Não, a gente não escolhe nada, né? Então, sabe assim quando o pai organiza a casa para a criança e a criança só ocupa o espaço ali, mas não decide nada? Eu acho que a gente era assim, a gente foi feito para ocupar o espaço e simplesmente não decidir nada mesmo. Eu acho que a gente passou a decidir organizar o mundo e fazer a sociedade, isso, aquilo, depois que a gente virou outra coisa. Eu tenho a impressão exatamente que é como se a gente tivesse sido dominado por uma outra mente, um outro espírito, uma outra, sei lá, uma outra coisa. Não é a mesma coisa, nós somos extremamente diferentes. Eu acho que a gente nunca aceitaria ser de volta o que fomos um dia, porque pra gente vai parecer que a gente tá perdendo alguma coisa, sabe assim? Porque querendo ou não, a gente gosta do poder que a gente tem, só que é isso mesmo que nos destrói.